Olá, prezados alunos, aqui é o professor França mais uma vez, na disciplina de tópicos especiais de Engenharia Química, agora na aula 2, perda de carga para fluxo bifásico gás líquido. Nesta aula, vamos trabalhar com um problema proposto, a fim de estudarmos o fluxo bifásico gás líquido. Então, o exercício diz determinar o padrão de escoamento e a perda de carga por atrito em PSI para cada 100 pés de comprimento de tubulação horizontal de uma corrente orgânica bifásica transportando 5.430 libras por hora de líquido e 14.600 libras por hora de vapor. O diâmetro nominal da tubulação é de 4 polegadas Schedule 40, sendo o material aço carbono com uma rugosidade absoluta epsilon de 0,0018 polegadas. Conhecidas as propriedades físicas de cada fase orgânica. Fase líquida tem uma densidade, uma massa específica ρ de 54,91 libras por pés cúbicos. E o vapor, 0,87 libras por pé cúbico. Já a viscosidade absoluta ou dinâmica em centipoás é 0,75 para o líquido e 0,013 para o vapor. Então, nessa tubulação horizontal, eu tenho uma mistura bifásica, duas fases, fase líquida e fase vapor. Tenho estas vazões mássicas, este comprimento para eu determinar a perda de carga, este diâmetro e esta rugosidade, além das propriedades físicas. Entende-se por fluxo bifásico aquele onde no interior da tubulação eu tenho duas fases. Então, pode ser uma fase gás, uma fase líquido, um líquido com sólido ou um sólido com gás. Ou ainda eu posso ter mais do que duas fases, um fluxo multifásico. Então, entendemos desta maneira. Nesta aula, vamos trabalhar apenas com o fluxo bifásico gás-líquido em tubulações horizontais. Pode ser trabalhado tubulações inclinadas, verticais, horizontais. Há uma infinidade de formas de se abordar esse assunto. No caso, nesta aula, vamos trabalhar com fluxo gás-líquido em tubulações horizontais. Bom, a primeira coisa a se definir para um fluxo bifásico é o padrão de escoamento ou regime de escoamento. O primeiro deles é o tipo bolha. Nesse regime, temos a vazão de líquido bem maior que a vazão de gás. Nessa figura, em azul é a fase líquida e em cinza é a fase gás ou gasosa. Quando a vazão de líquido, então, é maior que a vazão de gás, formam-se bolhas na parte superior da minha tubulação horizontal. Essas bolhas têm velocidade semelhante à velocidade da fase líquida. À medida que eu desacelero a minha vazão de líquido, reduzo essa vazão de líquido em relação à vazão de gás, não é tão maior, aquelas bolhas sofrem coalescência, elas vão se unir e formar o que em inglês se chama plug. Então, esse plug seria o meu segundo tipo de padrão de escoamento. É uma bolha maior, e essa bolha maior, esse plug, esse tampão, esse vazio, ele vai alternando gás, líquido em toda a linha, sempre na parte superior. Como um terceiro padrão de escoamento, temos o estratificado. Agora, as fases líquida e gasosa apresentam uma interface calma, suave, e essa separação é motivada principalmente por forças gravitacionais, de modo que, em geral, eu preciso de um diâmetro mais elevado para atingir esse tipo de escoamento. Em contrapartida, ele é o mais recomendado, já que eu vou ter menor troca de quantidade de movimento entre as fases e, por consequência, menos vibrações, menos desgaste da minha tubulação. Agora, à medida que eu aumento a minha vazão de gás,
eu vou causar uma turbulência naquela interface que antes era suave, calma. Então, crio ondas nessa superfície, que é o nome do quarto padrão de escoamento. À medida que a vazão de gás aumenta muito, de modo que essas ondas começam a bater no topo da minha tubulação, eu chamo isso de slug. Esse slug seriam essas ondas maiores, no inglês dá esse nome slug, essas golfadas. Nesse tipo de escoamento, eu vou ter então aqueles problemas que no estratificado eu não tinha, com vibração, desgaste, podendo causar até acidentes quando esses slugs ocorrem em curvas ou acessórios. Quando a minha vazão gasosa é muito maior que a vazão da fase líquida, desenvolve-se o padrão ou regime de escoamento anular. O líquido escoa pela periferia da tubulação em torno da fase gasosa, por um pequeno filme que se forma em torno, nas periferias da tubulação, e por dentro vai escoando o meu gás. Por fim, quando a vazão de gás é muito maior que a vazão de líquido, seria o oposto do padrão bolha, onde a vazão de líquido era muito maior que a de gás. Agora, a vazão de gás é muito maior que a de líquido e o líquido se transporta por meio de gotículas dispersas nesse gás. Esse último tipo de escoamento é chamado spray, ou névoa, ou disperso. Esse tipo de mistura bifásica é muito comum de ocorrer em refinarias, quando eu tenho separação de componentes, onde às vezes os gases são mais leves que o líquido e não condensam, em trocadores de calor, quando eu tenho mudança de fase, como condensação ou vaporização, e sempre após válvulas de flash, quando eu tenho flasheamento de uma corrente líquida para eu separar os produtos mais leves num vaso de expansão, ou para eu recuperar um vapor de um condensado de alta pressão. Estes são alguns exemplos de onde eu vou encontrar fluxo bifásico gás líquido. Agora, para determinar o tipo de escoamento, o regime, o padrão de escoamento, existem os chamados mapas generalizados. O mais comum são os que levam em conta parâmetros de Baker. É aquele que você vai encontrar no livro do Perry, por exemplo. Aqui nessa aula, estou trazendo um mapa generalizado de um método proposto pelo HTRI, Heat Transfer Research Incorporation. O HTRI discorre um método para cálculo de perda de carga e determinação de padrão de escoamento de fluxo bifásico gás líquido, que será retratado aqui. Então, a nossa referência será o HTRI. Neste mapa generalizado, nós temos no eixo Y um CG, que é um parâmetro do regime de escoamento, e um RLH, que é a fração volumétrica de líquido homogêneo na minha mistura. Então, tem um parâmetro de fluxo, de regime de fluxo CG, e uma fração volumétrica RLH. Entrando com essas duas variáveis, eu vou determinar um ponto em qual área eu estou. Área de plug, estratificado, névoa, espuma, anular, tem as diferentes áreas aqui dentro. Se a separação é por gravidade ou se é por cisalhamento, e por aí vai. O CG, ele é calculado por essa equação. 32, que multiplica o diâmetro interno da tubulação elevado a 2,5, esse diâmetro tem que estar em polegadas, vezes ρV, que multiplica ρL menos ρV. Essas densidades da fase vapor e da fase líquida devem estar em libras por pé cúbico, que multiplica 1 menos y sobre y, e tudo isso elevado a meio. Esse y aqui é a fração mássica de vapor, ou seja, a massa da fase vapor
sobre a massa total. Seria o meu título em termodinâmica, se eu trabalho com uma substância pura, seria o título, né? Então, Y é essa fração mássica, massa de vapor sobre a massa total, ou vazão mássica de vapor sobre vazão mássica total. Por fim, sobre a massa total, essa massa total dada em libras por hora. Então, devo seguir estas unidades aqui, o Y sendo adimensional. O RLH, que está no eixo X, é essa fórmula, 1 sobre 1 mais Y sobre 1 menos Y, ρL sobre ρV, de modo que dê adimensional aqui a divisão entre os ρs. Vamos voltar agora àquele primeiro problema proposto. Iniciemos pela obtenção do padrão de escoamento. Relembrando, fase líquida, fase vapor, temos os ρs, temos os μs, então ρL, ρV, μL, μV, e as vazões mássicas, mL e mV. Sendo o diâmetro nominal da tubulação 4 polegadas Schedule 40, eu pego uma tabela de tubos IPS, você tem aí na literatura amplamente difundida, ou na internet, tabela de tubos IPS. E aí eu vou ver Schedule 40, 4 polegadas, vai me dar um diâmetro interno, então tenho que usar o diâmetro interno 4,026. Existem até aplicativos de celular hoje em dia que te fornecem esse tipo de informação. Lembrando, diâmetro nominal eu uso para nada. Diâmetro nominal uso para nada. O que eu vou utilizar nos cálculos deve ser sempre o diâmetro interno, que eu pego da tabela. Para obtermos o padrão de escoamento, vamos determinar o CG e o RLH. Primeiro, o CG. O Y é a massa de vapor sobre a massa total. De vapor eu tenho 14.600 e a soma me dá o total. Obtive 0,729. Eu tenho bastante gás, bastante vapor nessa linha em relação ao líquido. Substituindo o diâmetro em polegadas, lembre-se, o diâmetro sempre em polegadas, as densidades ou massas específicas sempre em libra por pé cúbico, então, ρV, ρL, o Y calculado e a massa total também já calculada, ela sempre em libras por hora. Então, tenho que obedecer as unidades. E vou ter o meu parâmetro de regime de escoamento 0,217. Agora, o meu eixo X é a fração volumétrica de líquido homogêneo. O Y eu conheço e as densidades também determino 0,00586. No meu gráfico, no meu mapa generalizado, CG 0,217 vai cair mais ou menos aqui entre o 0,103 e o RLH 0,00586, mais ou menos aqui. Então, não precisamos ter tanta precisão porque é um mapa qualitativo, eu só quero ver qual é o regime de escoamento e deu anular. Então, padrão de escoamento anular. Lembre-se, eu tinha bastante gás em relação ao líquido, né? Então, no anular, o líquido vai escoar como uma fina camada, um fino filme em torno do gás, que escoa pelo centro do duto. Determinado o padrão de escoamento, o problema proposto pedia a perda de carga para cada 100 pés de tubulação. Inicialmente, vamos trabalhar com cada fase separadamente. É o método mais clássico que existe, chamado Lockhart-Martinelli, ou método fluxo separado. Nesse método, temos que primeiro calcular as perdas de carga pelos métodos convencionais de cada fase separadamente. No caso, nós vamos utilizar a equação ou fórmula universal de Darcy. Primeiro, obtemos a vazão volumétrica. Vamos trabalhar com a fase líquida. Relembrando, a fase líquida tem este ρ, este μ e esta vazão. A vazão volumétrica é massa sobre ρ. Se eu utilizo 5.430 libras por hora e 54,91 libras por pé cúbico, eu vou ter 98,89
pés cúbicos por hora. Se eu divido esse número por 8,02, é a conversão de unidade, eu vou obter 12,33 GPM, galões por minuto, que vai ser uma unidade mais conveniente nas fórmulas que vamos utilizar. Segundo passo é achar a velocidade. A velocidade, já existe uma equação pronta que trabalha com uma constante de conversão de unidades. Ela é recomendada pelo Kearney, o Robert Kearney, que trouxe em primeira mão os primeiros estudos de tubulação. Então, toda a parte de perdas de carga, dimensionamento, tudo sobre tubulação, o Robert Kearney foi um engenheiro que começou a publicar em artigos. E em um desses artigos ele já fornece uma equação que dá para a gente a velocidade em pés por segundo, em função da vazão volumétrica em GPM e o diâmetro em polegada. Como geralmente trabalhamos com o diâmetro em polegada, por causa da tabela de tubos IPS, fica conveniente utilizar essa fórmula. Mas você também pode utilizar equação da continuidade, vazão volumétrica igual velocidade média vezes a área de escoamento. Fique ao seu critério. Aqui vamos utilizar essa equação pronta, porque aí eu já venho com a vazão volumétrica em GPM, entro com o meu diâmetro em polegadas e já obtenho diretamente a velocidade em pés por segundo. Então, tenho que sempre obedecer às unidades. Calculada a velocidade, agora posso calcular o número de Reynolds. Também vou utilizar essa fórmula, 50,6 Q sobre D, ρ sobre μ, porque as unidades nela já são fixas e fáceis de trabalhar. Por exemplo, esse μ é em centipoase, que é a maioria dos livros e dos documentos vão trazer a viscosidade nessa unidade centipoase. O diâmetro já em polegadas, por exemplo. Então, vou utilizar esse Reynolds. Se eu calculasse com o clássico ρdV sobre μ, também vai dar o mesmo valor, exatamente o mesmo valor. Bom, utilizando essa fórmula para o número de Reynolds, que é a mesma coisa do ρdV sobre μ, só está com um ajuste de constantes, vamos ter 50,6, a vazão em GPM, o diâmetro interno em polegadas, o ρ em libra por pé cúbico e o μ em centipoase. Tenho que obedecer essas unidades. Aí vai dar 11.346, que é maior que 4.000. Portanto, é um Reynolds de regime turbulento de escoamento. Agora, para regime turbulento, eu posso utilizar equação de Colebrook, Churchill, entrar no diagrama de Moody, enfim. Porém, os engenheiros Cooper e Fair, o James Fair, recomendam o uso da fórmula de Round. Essa aqui é a equação de Round, onde você entrando com a rugosidade, o diâmetro e o Reynolds, já fornece o F para a região turbulenta. O epsilon era dado, tá aqui, ó, vamos recordar, o epsilon 0,0018, o D 4,026. Os dois em polegadas vai dar um número adimensional aqui. Então, sempre o epsilon sobre D, que é chamada rugosidade relativa, epsilon sobre D, só o epsilon é rugosidade absoluta. Epsilon sobre D é a rugosidade relativa. Tem que ser adimensional, então polegada e polegada. E o Reynolds já é adimensional, está aqui. Cuidado que o quadrado é depois que eu calculo o ln, não é o ln do quadrado. Então, primeiro eu calculo o ln, depois elevo o resultado ao quadrado. E aí vou ter o meu fator F de Darcy. Então, o fator F de atrito de Darcy, 0,0302, pela fórmula de Round, recomendada pelos autores Cooper e Fair. A perda de carga, então, fórmula de Darcy, HF é igual a FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G. FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G. É a equação, a fórmula universal de Darcy para cálculo de perda de carga. O meu F, 0,0302, o L, 100 pés,
Porém, o diâmetro está em polegadas, então vou multiplicar por 12 esses 100 pés para transformar em polegadas. Vão dar 1.200 polegadas, né? 100 pés são 1.200 polegadas. Polegada com polegada vai ter homogeneidade de unidades. A velocidade 0,31 pés por segundo foi calculada. 2 é 2 e o g, 32,17. Esse g, a aceleração da gravidade, é 9,81 quando é metro por segundo ao quadrado. Esse 32,17 ele está em pés por segundo ao quadrado, que é para casar com a unidade de velocidade. Fazendo os cálculos, vou obter uma perda de carga da fase líquida de 0,01344 pé. Porém, no método de Lockhart-Martinelli, vamos precisar dessa perda em PSI, ou seja, aqui ela está expressa em altura de coluna de fluido. Em ΔP, ela vai estar expressa como uma perda de queda de pressão. Como é que eu converto a altura de coluna de fluido para queda de pressão? Tem lá na primeira aula, na aula 1 de bomba para líquidos gasosos. Aliás, bomba para líquidos viscosos. Vamos relembrar lá daquela aula de líquidos viscosos. O HF em pés dividido por 2,31 multiplicado pela densidade relativa vai me dar o HF, porém, em PSI, que eu estou chamando de ΔP. Então, o ΔP em PSI é o HF em pés dividido por 2,31 vezes a densidade relativa, essa equação para líquidos. Relembrando isso, então, a densidade relativa para um líquido é o ρ do meu líquido sobre o ρ da água. O ρ da água é 1.000 quilos por metro cúbico, ou 1 quilo por litro, ou 62,4 libras por pé cúbico. Trabalhando em libra por pé cúbico, 54,91, 62,4 vai dar uma densidade relativa, deltinha, de 0,88. Substituindo na fórmula, então, deltinha 0,88, HF deu 0,01344 e o 2,31 uma constante. O meu ΔP, então, é de 0,00512 PSI, uma perda de carga bem baixinha. Agora vamos proceder para a fase vapor, o mesmo passo a passo. Tenho o ρ, tenho o μ, tenho a massa, calculo a minha vazão volumétrica, então a massa sobre ρ vai dar em pés cúbicos por hora e divido por 8,02. Então 16.781,6 dividido por 8,02 vai dar o valor em galões por minuto, 2.092,47. É normal a vazão volumétrica de gases ser bem maior que a de líquidos. A velocidade, procedo da mesma maneira. Minha vazão em GPM, diâmetro em polegada, lembrando, ele é 4,026, vem da tabela de tubos IPS. Velocidade, 52,67 pés por segundo. É normal a velocidade de um gás ser bem maior que a de um líquido. Agora, o número de Reynolds, mesma forma, procedo. Vazão em GPM, diâmetro em polegadas, ρ em libras por pé cúbico e μ em centipoase. 50,6 Q sobre D, ρ sobre μ. Deu 1.759.997, maior que 4.000, regime turbulento. Regime turbulento, então, Cooper e Ferr recomendam a equação de Round, fórmula de Round. Entro com epsilon, com D, só mudou o Reynolds em relação ao líquido. E aqui deu 0,0176, o fator de atrito F de Darcy. Fórmula universal de Darcy, o F00176, o L convertido em polegadas, para cortar com polegadas do diâmetro. Velocidade ao quadrado, 2G, o G em pés por segundo ao quadrado. Agora o meu HF deu 226,19 pés. É normal, ele sempre dá bem maior do que o de líquido. Agora eu tenho uma conversão de PSI para pés e vice-versa
de um gás. A constante não é mais 2,31, agora ela é 1882. Então, se eu tenho um gás, o ΔP em PSI é igual a deltinha, densidade relativa do meu gás, vezes HF em pés, dividido por 1882. A densidade relativa também não é igual, porque agora ela é o ρ do meu gás, da minha fase vapor, sobre o ρ do ar, não é mais ρ da água. Então, o cálculo da densidade relativa é diferente, fica 0,0765 libras por pé cúbico. E era 0,87 a minha densidade da fase vapor, então vai dar uma densidade relativa de 11,37, bem diferente do cálculo anterior. Agora, com a minha densidade relativa deltinha, que é o ρ sobre o ρ do ar, que é uma outra fórmula, e a minha conversão, que é uma outra constante, 1882, eu vou encontrar deltinha, HF, 1882. Vai dar 1,37 PSI de queda de pressão da minha fase vapor. Bom, a partir deste passo, podemos ter dois caminhos. Primeiro, se o meu Reynolds da fase líquida for turbulento, ou seja, maior que 4.000. E o segundo caminho, se o Reynolds for laminar, vai ser menor que 4.000. Laminar seria menor que 2.300, 2.100, dependendo do autor, né? Então, menor que 4.000 seria regime de transição e laminar. Temos um determinado passo a passo, determinadas fórmulas para eu obter, primeiro, φL ao quadrado. Esse φL ao quadrado é chamado multiplicador de Lockhart-Martinelli. Por que ele é chamado multiplicador? Porque depois da minha perda de carga total do fluxo bifásico, então ΔP, two-phase flow. Então, fluxo bifásico, duas fases, né? TPF, two-phase flow, vem do inglês. Esse φL ao quadrado multiplica o ΔP do líquido. Então, ele é chamado multiplicador de Lockhart-Martinelli. E ele será função de uma constante C, que é tabelada. Estamos vendo a tabela aqui. A constante C pode assumir 4 valores recomendados a baixas pressões. Primeiro, se o Reynolds da fase líquida é turbulento, maior que 4.000, e o Reynolds da fase vapor também é turbulento, aí o meu C é 20. Depois, laminar turbulento é 12, turbulento laminar é 10, e laminar é 5, vai diminuindo esse C. No nosso caso, vai ser o turbulento, né? O C vai valer 20, esse C que entra aqui. E esse x é o parâmetro de Lockhart-Martinelli. Esse x será a raiz quadrada de ΔPL sobre ΔPV, as perdas individuais de cada fase. Se eu olho no laminar, são fórmulas semelhantes. O x não muda, o φV ao quadrado vai ser calculado agora não x a menos 1, mas x a 1, e não x a menos 2, mas x ao quadrado. E eu chamo isso de φV. E a minha perda de carga total vai ser função do ΔPV no regime laminar. No turbulento, ela é função de ΔPL. Então, eu procedo de uma forma ou de outra. No nosso problema, verificamos que o Reynolds do líquido é maior que 4.000. Então, vamos seguir este formulário. E como ambos os Reynolds, Reynolds L e Reynolds V, deram maior que 4.000, a nossa constante C vale 20. Prosseguindo, o parâmetro de Lockhart-Martinelli, x, raiz de ΔPL por ΔPV, em PSI, para dar dimensional, deu 0,061133. Agora, o fator multiplicador de φL ao quadrado, de Lockhart-Martinelli, multiplicador de Lockhart-Martinelli. O C é 20, o x foi calculado, então deu o multiplicador de 595. Por fim, como aquele formulário dizia que Reynolds era maior que 4.000 e eu trabalho com ΔPL, eu vou multiplicar
o meu fator pelo ΔPL. 0,00512 era o meu ΔPL. Portanto, obtive aqui uma perda de carga total de 3,05 PSI. Agora, essa perda é a perda do meu fluxo bifásico para cada 100 pés de comprimento de tubulação. 3,05 PSI. Relembrando, primeiro, para nós caracterizarmos um fluxo bifásico, obtemos o padrão de escoamento por mapas generalizados. Aqui foi dado um exemplo do HTRI, porém o mais clássico é o de parâmetros de Baker, também pode utilizar. Depois que obtemos o padrão de escoamento do meu fluxo bifásico, eu vou calcular as perdas de carga de cada fase individualmente, pelos métodos clássicos. Então, por exemplo, pela fórmula universal de Darcy. E, por fim, tendo essas perdas de carga de cada fase, ΔPL e ΔPV, eu vou calcular a minha perda de carga total pelo método clássico de Lockhart-Martinelli ou método do fluxo separado. Assim, eu tenho o meu padrão de escoamento e a minha perda de carga. Espero que todos vocês tenham aproveitado estes conhecimentos, que os apliquem em suas vidas profissionais e continuem sempre acompanhando as nossas aulas. Desejo a todos vocês sucesso e bons estudos. Até a próxima!